A graça e a paz, amados. Amém? A graça e a paz, amados. Amém. Glória a Deus. Deus está presente no nosso meio, amém? Ele é um Deus vivo, um Deus que se comunica com a sua criatura. Amém? Nós também saudamos os irmãos, os amigos, visitantes que também se encontram em casa. Que vocês também sejam tocados pelo Senhor, onde você está, e Deus é um Deus tão poderoso que Ele está aqui no nosso meio, também está aí onde você está em casa, e Ele é merecedor da minha e da sua adoração. Não perca tempo com nada, não deixe que as coisas fúteis desse mundo venham impedir a sua adoração. Vamos estar em vigilância para adorar o Senhor, aquele que é digno de todo louvor, de toda a honra, de toda a glória. Amém, amados? Glória a Deus por mais um dia, glória a Deus porque o Senhor assim permitiu nós estarmos com vida, respirando para adorar e para servir em espírito e em verdade. Amém? Diante desse período de quarentena, esse período de distanciamento que temos uns dos outros, nós sentimos saudade dos irmãos, naquele momento que nós estamos em congregação, junto com os irmãos, vendo todos os dias nos cultos, adorando ao Senhor em oração, em alegria, em regozijo do Espírito Santo, nos distanciamos um pouco. E glória a Deus, nós estamos adorando. Deus não tem deixado de ser reverenciado, deixado de ser adorado, porque nós reconhecemos o Deus que nós servimos. Amém? Aproveite esse momento que você está aqui, vire para a direita, vire para a esquerda, dê uma saudação, apesar que nós não podemos nos abraçar, mas saude o irmão que às vezes você tem um tempo que você não vê, né? Dê uma palavra de bênção para ele. Você que está em casa também, abençoe quem está do lado de você, porque você é bênção do Senhor. Você é bênção e a nossa boca tem que profetizar a palavra de bênção. Então abençoe seu irmão que está na frente, que está atrás. Diga que Deus o abençoe em nome de Jesus. Profetize, lance uma palavra de bênção sobre ele, porque a palavra de Deus, ela vem fluir em nossas vidas como bênção. Amém, amados? Glória a Deus por isso. Nós louvamos ao Senhor porque Deus é Deus. O mundo fica meio temeroso em tudo que está acontecendo, mas Deus se encontra no seu trono, vê tudo e diante dele está tudo sob o controle. Diante do Senhor não foge nada. Nós que ficamos assim meio atemorizados, mas o Senhor diz para a gente se tranquilizar e descansar no Senhor. Amém? Amados, vamos ler um pouquinho da palavra do Senhor? No livro de Romanos, capítulo 8. Quem encontrou vai dizendo amém. Eu vou dar mais algumas repetidas no texto, que às vezes quando eu estou em casa assistindo, às vezes eu tento escutar o irmão que está falando, e às vezes ele fala, e quando a gente vai chegando para a idade, começa a perder a visão, a audição, né? E segundo os médicos, já dizem que já tem um pouquinho de perca na audição, mas temos que estar ligados. Romanos capítulo 8, se atenta aí para a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela entra no ser humano e fala de uma forma tremenda que nós não entendemos, mas Deus sabe o que quer para o ser humano, né? Glória a Deus. Romanos capítulo 8. Iremos fazer essa leitura do versículo 1 até o versículo 7. Amém, amados? Romanos 8, de 1 a 7. Os irmãos podem acompanhar? Não podemos fazer uma leitura assim responsiva, porque quem está em casa não iria acompanhar a igreja lendo. Mas eu vou ler e os irmãos acompanham, os que estão aqui e os que estão em casa também. Se atenta assim para a palavra de Deus. E que o Espírito Santo de Deus possa assim já falar desde já ao meu e ao seu coração. Amém? O versículo 1 de Romanos 8, o apóstolo Paulo escreveu assim, ó: portanto, agora nenhuma condenação há
para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus e me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Amém? Só fechando o 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Feche teus olhos, irmãos. Soberano Deus e Pai que está nos céus, Pai de graça, Pai de misericórdia. Pai, mais uma vez nós te louvamos pela tua excelência, pela tua grandeza, pela tua divindade, Santo Deus. Obrigado, Pai Santo, porque o Senhor é o Deus, dono de todas as coisas. Pai, muito obrigado pelo dia que nós passamos, muito obrigado pela remissão do pecado, o qual nós somos falhos, mas o Senhor é aquele que redime o homem do pecado. Muito obrigado, Pai Santo, por sua igreja estar aqui reunida para adorarmos o teu nome. Obrigado por tua palavra, o qual nós acabamos de ler, e porque o Senhor vem falar conosco. Te pedimos, Pai, toma a primazia de nossos corações, de nossos lábios, toma a mente de cada pessoa que está aqui, dos que estão em casa, Pai Santo, e te pedimos, Pai, repreende todo roubador de semente. E te pedimos que teu Espírito possa falar aos nossos corações, que possamos sair daqui contente e alegre com a tua verdade. E que possamos, Santo Deus, através da tua palavra, nos aproximar um pouco mais de ti. Deus, abençoa que essa palavra possa achar os corações, Santo Deus, achar guarida nos corações, e possa assim, Pai Santo, crescer a semente e conhecer que o Senhor é Deus, e sem ti nós não somos nada. Pai, muito obrigado por essa palavra, obrigado por nossas vidas, Santo Deus, obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, obrigado porque as tuas misericórdias é a causa de nós não sermos consumidos. Muito obrigado por esse dia, muito obrigado pela adoração, o qual nós nos dispusemos para te adorar, porque só o Senhor é Deus e não há outro. Muito obrigado por este momento e abençoa nossas vidas com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, amados? Vou tirar um pouquinho aqui essa máscara, irmãos. Estou um pouquinho distante dos irmãos, mas glória a Deus por isso. Livro de Romanos, acabamos de ler. E a palavra de Deus, irmãos, em nossas vidas, ela é tão rica para nós, ela tem o poder de nos nutrir, de alimentar os nossos corações e nos transportar mais um pouco para perto de Deus. Som. Está dando para ouvir, irmãos, direitinho aí? Glória a Deus. Como eu disse, os irmãos têm um pouco perca de audição. Às vezes os irmãos escutam, mas eu fico meio... Mas glória a Deus por isso. Amém? Então, amados, nós vemos que a palavra de Deus ela tem poder para nos nutrir, nos alimentar. Toda a palavra escrita ela tem um objetivo de Deus para nossas vidas. De nos fortificar, de nos despertar, de nos ensinar. E o maior objetivo que podemos dizer assim é alcançar o homem que está longe de Deus. A palavra, sem dúvida nenhuma, é a palavra viva do Senhor. A ponto do apóstolo Paulo ela descrever que esta palavra nós não podemos viver sem ela. Viver sem a presença do Espírito Santo, que é o nosso guia, o nosso consolador. Em Timóteo escreveu assim que esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou um principal. E mais à frente, diante dessa mesma palavra, no verso 19, ele diz assim, conservando a fé e a boa consciência. Olha que coisa maravilhosa. Depois que nós ganhamos a palavra, se alimentamos da palavra, porque ela é fiel e digna
de toda aceitação, que veio resgatar o homem que é pecador. Eu e você. Prova o Senhor Deus já deu para isso. Romanos capítulo 5, verso 8, diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu na cruz, sendo nós ainda pecadores. E o verso 19, ele diz, olha, conservando a fé e a boa consciência. Quando nós recebemos a palavra, retenhamos, temos que ter essa consciência que a palavra de Deus é verdade, que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Salmo 1 diz que nós não devemos seguir o conselho dos ímpios, mas seguir a palavra. Seguir buscando o Senhor dia e noite. E quando ele diz que temos que ter uma boa consciência, sabe para quê? Para que a gente venha rejeitar alguns que se fizeram em si naufrágio na sua fé, por causa da palavra. Mas podemos assim até analisar, não sei se é o mergulho que a pessoa dá para Cristo, porque a Bíblia diz que Cristo é uma fonte inesgotável para o ser humano. Se busca, a gente encontra. A Bíblia diz que se a gente bater a porta se abre. Diz que ele é o caminho, a porta é estreitinha, pequena. O caminho do mundo é largo. Mas se a gente passar pelo caminho, nós vamos encontrar um bom pastor e vamos encontrar pastagem. Amém, amados? E quando ele fala que temos que ter essa boa consciência na palavra, é se alimentando de forma que a gente venha refletir o que o Senhor diz em sua palavra, para a gente se deixar, se permitir ficar de pé diante do Senhor. Porque o Espírito Santo dele, ele já deu para nos ajudar. Ele disse que é o Consolador enviaria. Hoje nós estudamos no EBD que nenhum de nós podemos sair, se afastar da figueira, do tronco da figueira, da videira. Jesus é a videira e ele é a verdade, ele é a verdadeira videira. E se a gente se afasta, realmente a gente vai ficar seco, nutrido. E aí o apóstolo Paulo, diante dessa palavra, ele fala, portanto agora nenhuma condenação há. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Nós nos alegramos. Não é verdade? Quando nós vimos assim uma palavra de conforto, portanto nenhuma condenação há. Poxa, nós não somos condenados. João capítulo 5, versículo 24, Jesus deu uma explanação, dizendo assim, ó, não tem condenação não. Ele disse, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, ele tem a vida eterna, e não entrará em condenação, porque passou da morte para a vida. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, uma vida hoje diante do Espírito de Deus que vai nos conduzir, vai nos orientar. E para que o apóstolo Paulo pudesse falar isso, eu estava assim refletindo a respeito da carta, e o apóstolo Paulo, ele vem ressaltar, assim no livro de Romanos, tanto a justiça de Deus, vinculado ao plano de salvação de Deus para o homem. Romanos. E aí a gente vai analisar que ele vem mostrar a justiça de Deus e mostrar que o amor de Deus é tão grande. Ele vem relatar que todo ser humano está em pecado, não tem um justo sequer. Romanos 3, 23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E aí ele está dizendo que quem tem Cristo, ele não é condenado. Condenado é uma pessoa que deve algo e vai entrar em juízo. Mas Jesus foi para a cruz do Calvário para nos justificar. Os irmãos lembram o que aconteceu no deserto? O anjo da morte ia passar e o povo de Israel ouviu a notícia do Senhor, disse, olha, pega um cordeiro, mata e passa nos umbrais da porta, simbolizando ali que ali tem um israelita. Que tem um ali que tem o Deus de Israel como seu Senhor. O anjo da morte passou, não tocou em nenhum. E hoje não é diferente. A palavra de Deus diz que Jesus foi o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Esse foi o que João exclamou diante de Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29. E esse Cordeiro morreu na cruz com o objetivo de nos resgatar, de nos dar vida. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele fala assim, ó, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, porque ele resolveu em sua vida andar em espírito. Amém, amados?
Então é maravilhoso, vale a pena a gente andar com Cristo, porque nós temos esta vida eterna, conforme o Senhor nos garantiu, e não entraremos em condenação. Mas uma coisa que me chamou bastante atenção, não foi só a palavra que o apóstolo Paulo deu. Apesar que a lei era impossível para o homem, era pesada para o homem, era fraca para dar uma salvação ao homem. E o Senhor, Ele se fez carne, habitou entre nós, morreu como um cordeiro mudo para nos dar salvação, um cordeiro perfeito, não necessitava mais sacrifício de animal, porque o Senhor disse: eu sou o cordeiro perfeito do Senhor. Certa vez, diante de uma grande multidão, Jesus perguntou assim: quem de vós me convence de pecado? Nenhum de nós temos condições de fazer isso, porque todos nós somos pecadores, mas nosso mestre, o nosso Salvador, aquele que nos redimiu, esse sim, podemos crer, podemos acreditar cada dia nele, se derramar e adorar como o Senhor de nossas vidas. Hoje ele é nosso advogado, intercede por nós. E uma coisa que me chamou bastante atenção, amados, diante até de algumas perguntas que poderiam ser feitas. Para que o apóstolo Paulo pudesse falar isso, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, deveria ter acontecido algo muito antes, para o Senhor o confortar e confortar os romanos com essa palavra. Na verdade, sempre tem um motivo. O motivo. E aí, quando nós analisamos a respeito do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, muitas vezes aos nossos olhos, ao nosso conhecimento humano, foge do que Jesus preparou para nós, do que Ele pagou por nós. Recentemente, algum tempo atrás, foi noticiado o filme do Mel Gibson, né? Que ali, quando ou quem assistiu, não tinha visto um filme daquela forma, mas foi um filme tentando trazer um pouco do que nosso mestre passou por nós. Tentando trazer aos nossos olhos, ao nosso conhecimento, o que o nosso mestre, Jesus, pagou por nós. Não foi à toa que o próprio Jesus disse em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, sendo cordeiro, ele nos comprou com um preço de sangue. Um preço incomparável a qualquer outra coisa. Ele nos resgatou das garras do pecado para nós termos vida hoje. A Bíblia nos mostra, amados, que em João capítulo 3, versículo 15, o plano rápido do Senhor após a queda do homem, o afastamento do homem de Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 15, ele vem demonstrar a promessa rápida que o próprio Deus tomou em prol de sua criatura, que diz assim, ó: porém inimizade entre ti e a mulher, entre tua semente e a tua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Isso se cumpriu na cruz do Calvário. A promessa que o Senhor teve para nos resgatar a humanidade, resgatar a mim e a você que está em casa, que está nos ouvindo. Isso foi por nós, por amor à sua criatura. Deus não desampara a sua criatura quanto o tanto amou e ama. Esse amor, um amor incomparável, um amor que não tem medida. Alguém dá sua própria vida por nós. O Senhor diz que ousa até alguém queira fazer isso, mas é diferente. O amor de Jesus foi um amor que foi por toda a humanidade. Um preço que não necessita mais fazermos nada, porque Ele fez tudo por nós. Ele quer que a gente venha reconhecer como Senhor e obedecer, adorá-lo na beleza da tua santidade. Fugir do pecado, fugir daquilo que nos afasta do Senhor. E o Senhor, Ele rapidamente providenciou, como quando Ele providenciou o Salvador, que esmagaria a cabeça da serpente, se cumprir na cruz do Calvário. Ele disse: olha, a vitória é minha, Satanás. Todo o poder manda do céu. E ao terceiro dia Ele ressuscitou.
dizendo para o mundo que Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele é o Senhor de nossas vidas. E Ele vive está e vive, Ele vem nos buscar. Ele vem arrebatar a sua igreja para estarmos com Ele. E podemos dizer que não é em vão esse rebuliço todo que está acontecendo no mundo, algo que nós nunca tínhamos visto. Mas é momento de nós o que? Nos alertar e se despertar cada dia para a vida espiritual. O mundo todo brama, o mundo todo clama. Mas o que o Senhor quer é que o povo esteja diante dele, esteja em santidade. Uma igreja pura, uma igreja santa, imaculada, pronta para receber o noivo. E não sabemos o dia nem a hora. Mas que ele vem. E cabe ao homem a liberdade de acreditar, de crer ou não. Mas que Jesus fez o sacrifício por nós, Ele fez. E hoje nós estamos aqui porque o Senhor assim permitiu, Ele nos alcançou. Que sacrifício foi esse? O que Ele passou por nós? Para nós nos alegrarmos nesse versículo aí, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Para nós nos alegrarmos, irmãos, nós não podemos esquecer o sacrifício que Jesus fez por nós. Hoje nós cantamos e jubilamos ao Senhor, mas Ele pagou um preço de cruz para nos salvar. Na lei tinha os seus sacrifícios e suas abrangências. A apresentação do sacrifício, a imposição das mãos na cabeça da vítima, pelo ofertante, a imolação do animal, o derramamento, o espargimento do sangue, a queima e o sacrifício, era sempre feito. Mas depois que Jesus veio, o sacrifício perfeito por nossas vidas, cessou tudo isso. Qualquer outro sacrifício é sacrifício de tolo. Jesus disse: de graça vinde, beber da água, e rios fluirão do seu interior, rios de água viva fluirão do seu interior. Ele é a fonte inesgotável para cada um de nós. Ele é aquele que vem saciar a sede daquele sedento, daquele que está cego espiritualmente, aquele que ele vem dar a visão. Daquele manco espiritual ele vem consertar, ele vem dar um andar perfeito. Aquele morto espiritual ele vem dar vida, porque Ele é Deus. Sempre por onde Ele passou, Ele fez milagres, Ele agiu. Toda a glória, toda a exaltação é do nosso Deus. E se a gente começar a analisar, refletir o que o nosso mestre fez por nós, amados, foge do nosso conhecimento humano. João disse que se fosse escrever tudo o que Jesus fez, não tinha livro que caberia no mundo. E o que foi escrito está para a gente olhar, buscar e crer diante do Senhor. Os historiadores falam tanta coisa, irmãos. Descobrem tantos assuntos relacionados ao Império Antigo, ao tempo de Cristo e até após. Fatos que não tem como questionar o que Ele fez, o que Ele pagou por nós. E dentro dessa sequência, Ele entregou seu corpo, entregou seu sangue por nós. Antes de Jesus ser crucificado, Ele fez uma ceia com seus discípulos, e ali Ele pegou o pão, o memorial que fazemos a ceia todo mês, que Ele disse: fazer isso em memória de mim até que Ele venha, porque um dia iremos celebrar com Ele na borda do Cordeiro. Mas enquanto isso, Ele sentou com seus discípulos, pegou o pão, partiu e disse: olha, este pão aqui é o meu corpo que vai ser deslacerado por vós. Muitas vezes foge de nossa mente o que Jesus pagou para me dar salvação a mim e a você. Ele disse: o pão, a semelhança do pão, Ele fez para que eles pudessem analisar. Ele disse: olha, faça isso em memória de mim até que eu venha. Da mesma forma, Ele pegou o cálice e disse aqui: ó, esse cálice simboliza o meu sangue que vai ser derramado por vós. E o discípulo entendia muito bem que aquele sacrifício que Ele estava fazendo ali ia extinguir todo outro sacrifício que o homem fazia em prol de si mesmo. Acabou. Jesus é o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. E com esse memorial que Ele fez aí,
ele partiu para o monte e vieram e prenderam ele. E ele abriu os lábios e disse: eu tive tanto tempo convosco no templo, orando, e vocês não me prenderam, agora vocês vêm me prender? Isso era para se cumprir a palavra do Senhor. E prenderam Jesus, e aí começou a ser esbofeteado. Pancada de um lado, pancada de outro. E aí a gente fica imaginando assim, Jesus só apanhou um pouquinho. Não sei se os irmãos já presenciaram um cordeiro sendo morto, né? Mas aos nossos olhos o bichinho sofre, e sofre calado. Isaías fala que foi da mesma forma Jesus, ele morreu calado. Não abriu a sua boca. E Mateus capítulo 26. Mateus 26, verso 26. Se os irmãos quiserem acompanhar. Mateus 26 diz assim, ó. E quando comia, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é meu corpo. E tomando o cálice e dando graça, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque este é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Redimissão do pecado só com Jesus. Só com o sangue do Cordeiro que vamos ser redimidos do pecado. O versículo 66 do próprio Mateus 26. Mateus 26, versículo 66. Que vos parece? E eles respondendo disseram: é réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto e davam-lhe punhaladas, e outros esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, Cristo, quem é que te bateu? Ou seja, machucado, esbofeteado, maltratado por mim e por você. O apóstolo Paulo, quando abriu a boca para dizer que nenhuma condenação havia, ele sabia muito bem o que tinha acontecido com o nosso mestre. Podemos dizer assim que ele até presenciou, não como discípulo, não como apóstolo, que posteriormente houve a necessidade de ele ser convertido no caminho de Damasco para se tornar um servo do Senhor, o qual ele iria perseguir os cristãos para matar. E Deus usou de tal forma ele que escreveu vários livros, foi instruído pelo Espírito Santo para orientar a igreja. E aí nós vemos sofrimento que o nosso mestre passou. Mateus 27, 17. Mateus 27, 17, diz assim: portanto, estando eles reunidos, disse-lhe Pilatos: qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Olha aí. Pilatos, sabendo que Jesus não tinha pecado nenhum devido ao seu interrogatório, não vejo pecado nenhum. E ele querendo empurrar. E ele quer que salte quem? Que o povo clamaram, sempre na época da festa, assim, solta um. E ele vendo que Jesus não tinha pecado, lançou, pensando que eles iam soltar Jesus. O versículo 67, 27, ou 66, 20, agora o 67, né? E em 27, 17, vamos ler de novo. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhe Pilato: qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? O 20. Mas os principais dos sacerdotes e ancião persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. Ó Cordeiro Santo de Deus. E outra, eles não mataram Jesus porque quiseram. O próprio Senhor se entregou por nós por amor. Um dos discípulos, quando os soldados foram prender Jesus, cortou a orelha de um soldado. Jesus disse: olha, pare e mete tua espada. Guarda tua espada. Não vê que se eu quisesse que alguém pelejasse por mim, oraria ao Pai, e ele mandaria uma legião de anjos
para pelejar por mim? Aquele sacrifício de Jesus, ele veio se entregar por nós, porque Deus nos ama de tal forma, irmãos, que não temos como mente para comparar o amor que Deus tem por nós. Mas eles quiseram matar o nosso mestre. Mas os principais dos sacerdotes, os anciões, persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse a Jesus. O verso 22, disse-lhe Pilatos, que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos, seja crucificado. Era uma morte normal, uma morte comum daquela época. Pena de morte. Crucificação, crucificar o meu mestre, o seu mestre, o nosso Senhor. E Jesus foi crucificado, não porque quiseram, mas sim porque ele se entregou. Ele se ofereceu como sacrifício por nós. Ele tinha todo o poder e autoridade para dizer, ninguém me toca. Mas ele se entregou por amor a mim e a você. O verso 23, o presidente, porém, disse, mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo, seja crucificado por mim e por você. Seja crucificado. O verso 25, e respondendo todo o povo, disse, o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. 28, e despindo, cobriram com uma capa de escarlate. 29, e tecendo uma coroa de espinho, puseram na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante deles, o escarneciam, dizendo, salve o rei dos judeus. Jesus é nosso rei, e o reino dele não é um reino terreno, é um reino eterno, um reino espiritual. O Senhor confunde quem Ele quer. Estamos aqui, irmãos, de passagem. Esse corpo terreno, esse tabernáculo de carne que nós temos, um dia vai se desfazer. E depois da morte, a Bíblia diz que segue juízo. E quem está em Cristo, não tem juízo. Não tem juízo para ele. Jesus disse em João 5:24, que na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, ele tem a vida eterna. Não entre em condenação, porque passou da morte para a vida. O Senhor nos deu vida espiritual. A vida que Ele fala não é essa vida que estamos aqui. Todo ser humano está vivendo. Todo ser humano irá perecer um dia. Mas diante do Senhor existe a diferença. Vida e morte. Qual é que você vai encontrar? Um preço nosso mestre pagou por nós. Preço de cruz. Se entregou como um sacrifício vivo ao Senhor. Se entregou como um sacrifício vivo ao Senhor. Eu estava no interior, amados, há uns meses atrás, e meu sogro pediu para poder cortar um pé de espinho, pé de limão, que estava incomodando assim. E quando eu comecei a ler esse texto, né, que já tinha lido outras vezes, mas quando eu comecei a podar, cortar os pés de espinho, e me machucar, irmãos, que dor tremenda. Um pequeno espinho furou minha mão. E eu senti uma dor na alma, irmãos. Uma dor que pegou pelo braço, veio no coração e voltou. E ficou dias doendo. Não teve como eu não me transportar para o Calvário. Não teve como eu não me transportar para o que Jesus pagou por nós. Fizeram uma coroa de espinho. E eu, irmãos, começando a analisar aquilo, mas a furada foi tão tanta, eu digo, poxa, a Bíblia diz que pegaram o nosso mestre, machucaram, esbofetearam, pegaram uma coroa de espinho e colocaram em zombaria dizendo que ele era o rei. E aí, amados, eu peguei uma coroa assim, fiz, digo, os irmãos precisam ver assim, mais ou menos. Devido ao tempo, está bem passadinha, mas estava bem verdinha. Mas isso aqui foi como meu mestre e seu mestre recebeu por nós. Por uma salvação. Olha que espinho. Eu acho que daquela época, acho que era muito mais. Isso tem mais de 2 ou 3 meses que eu tirei, irmãos. Olha como está.
Não foi para zombaria nem nada, não, mas foi para a gente assim, refletir um pouquinho do que o meu mestre e o seu mestre passou. Ó, há tempo que saiu foi podada, mas ainda está furando, irmãos, ó. Isso aqui, ó, meu mestre, seu mestre passou. E às vezes a gente não consegue dimensionar o preço que ele pagou por nós. E o ser humano ainda não dá credibilidade ao Senhor. Não vem adorar o Rei dos Reis. Não vem adorar o Senhor dos Senhores. Aquele que morreu na cruz do Calvário por nós. Furou a testa do nosso mestre, o sangue verteu por uma cruz assim simples. Eu acho que naquela época era muito pior ainda. Mas está aqui. E além disso aí, teve outras coisas também, instrumentos que foram feitos para maltratar o nosso mestre. Mas se a gente for ler lá no livro de Isaías, por gentileza, os irmãos, acompanha aí no livro de Isaías, capítulo 52, uma profecia, que o Senhor assim permitiu que tivesse feito essa profecia. Isaías 52, do 13 em diante. Eu vou ler, os irmãos acompanham. Estou dando um tempinho para os irmãos que estão abrindo. Isaías 52, do versículo 13 em diante. Bíblia é para se ler, viu, irmãos? Bíblia é para se ler, para se alimentar. Isaías 52, do 13 em diante, diz assim, ó: Eis que meu servo operará com prudência, será engrandecido e elevado e muito sublime. Como pasmam muito à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que de outro qualquer, e sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Se transporte para o cavalo aí, irmãos. Assim borrifará muitas nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele, porque aquilo que ele não lhe foi anunciado, verão, e aquilo que eles não ouviram, entenderão. O 53, 1. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer, nem formosura alguma. Olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos, para que desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Versículo 5, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Foi o nosso mestre na cruz do Calvário. Pagou um preço por nós. Foi transfigurado. Foi maltratado. E aí a gente fica se analisando assim, certas coisas que nós, tentando refletir o que Jesus pagou por nós. O preço que ele pagou por nós na cruz. E aí a gente vê assim um símbolo, a gente tenta analisar, refletir. Eu encontrei um pregozinho, irmãos, que eu fiquei assim analisando. Será que foi mais ou menos um desse que atravessou nosso mestre? Quando ele estava na cruz? Que era preso de braços abertos, até os pulmões se esticarem, morrer sufocado. Achei isso aqui, ó. De cancela antiga, né? Prende cancela, portões. Né? Mas veja aqui, ó, a grossura. Atravessa rapidinho uma mão para poder prender. Aí, ó. Foi por mim
E foi por você. Transfigurado. Morto no Calvário por nós. De graça o Senhor nos recebeu. Então adoremos. Bendizemos ao Senhor. Porque Ele nos ama. Isso é prova do seu amor para conosco, irmãos. Paguemos nosso preço. Renunciemos nossa matéria para estarmos com o Senhor em santidade. Glória a Deus por isso. Ele pagou um preço, Ele morreu por nós. Mateus 27, 48. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja. Mateus 27, verso 48. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeceu em vinagre e pondo numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. Os 50. Ah, irmãos. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, rendeu o espírito. Ó. Está consumado. Irmãos, eu pesquisando alguns historiadores, e o historiador estava falando a respeito de um banheiro público romano. Banheiro público romano. Isso aí, irmãos, é para fechar o que Jesus pagou por nós. Por isso que a gente fica se analisando, tem coisas na Bíblia que não se fala, que não deu tempo, ou que Deus permitiu só para escrever isso. Porque se fosse escrever tudo que o Senhor fez por nós, irmão, não tinha livro. Não tinha mente que caberia para poder ter conhecimento de tudo de Deus. Mas deixou escrito só isso aqui para que a gente pudesse buscar e ser agraciado por Ele. Que o Espírito Santo de Deus pare no nosso meio, querendo nos dar vida. A Bíblia diz que Ele bate na porta, se abrir, Ele entra e faz morada. Irmãos, isso aqui é para a gente fechar assim, se foi o cúmulo do que o Senhor passou por nós. E eu pesquisando assim, banheiro público romano, era mais ou menos assim, ó, no círculo, onde tinham os assentos do vaso ao redor, e as pessoas sentavam um perante o outro, os vasos do lado assim, sentavam um perante o outro, no meio assim tinha um córrego que corria água, e no centro tinha uma vasilha com água, com vinagre. E eles faziam suas necessidades, que não tinha essa higiene toda que nós temos. Em casa nós temos o quê? Descarga, né? Ducha, papel higiênico, às vezes cheiroso, da melhor qualidade. Não é isso? Foi se evoluindo, mas naquela época, irmãos, era duro assim. O banheiro público era assim. Ao redor, os vasos sanitários, as pessoas sentavam ao redor, tinha um córrego que corria na frente deles, e no centro tinha uma vasilha com vinagre. E eles faziam sua necessidade, pegavam um caniço com esponja, se limpavam, botavam na água e jogavam de molho dentro do vinagre. Deu para entender? Quando a Bíblia fala que quando Jesus estava bramando na cruz do Calvário, no versículo 46, e perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? 47, e alguns dos que estavam ouvindo isso diziam: este chama-se Elias, por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeceu no vinho, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Essa esponja, essa cana, irmãos, ficava no banheiro, podemos analisar, e as pessoas que se limpavam, deixavam lá de novo para poder purificar e para outro vir se limpar. Era passando. Pegaram e botaram, podemos analisar, pegaram e botaram para o nosso mestre. Esponja de fezes, podemos dizer assim. Por isso que a gente fica analisando assim, ó, o Senhor pagou todo o preço por nós, a gente nem imagina o que Ele foi, o que Ele fez por nós. E tem gente ainda que dá as costas para o Senhor. Tem gente ainda que brinca com o Senhor. Mas não importa não. A Bíblia diz que cada um vai dar conta de si mesmo a Deus.
Deus é amor, irmão, mas Deus também é um fogo consumidor. Ele é amor, mas também é justiça. Tem gente que brinca com Deus. Tempo de pandemia, tempo de a gente se santificar, buscar mais o Senhor. Tem pessoas que ficam brincando. Brinque. O pastor cansa de falar. Se descabela, não, que ele já está sem cabelo, né, pastor? Deus abençoe o senhor, abençoe o cabelo. Mas o pastor se descabela por ter vidas no altar, buscando o Senhor, pagando o preço. Não é só o pastor de Israel, não são vários pastores, mas tem pessoas brincando com a verdade, brincando com o Senhor. Brinque com sua vida espiritual, mas um dia você vai dar conta a Deus quando o Senhor te chamar. O negócio é sério. Jesus certa vez disse para judeus, fariseus, escribas: vocês não querem vir a mim para ter vida? Morrereis em vossos pecados. Jesus é que nos dá vida. Aqui é o lugar da gente buscar o Senhor em comunhão, em unidade. Mostraremos para o mundo o Deus que nós temos. Mas desde lá, da igreja primitiva até os nossos dias, são pessoas assim que ficam brincando com o Senhor, não levam seriedade. Mas vale a pena a gente renunciar, porque o Senhor nos garantiu vida. Para o apóstolo Paulo abrir os lábios, abrir a boca e dizer: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, é porque ele sabe o que Jesus passou. E será que você não lê o que Jesus pagou por nós? Busque o Senhor enquanto se pode achar, invoque enquanto está perto. Não brinque com o Senhor, adore, reconheça que Ele é o Senhor de sua vida. O preço que Ele pagou na cruz do Calvário foi um preço de sangue. E pense, lembre, foi uma vez que Ele pagou. Ele veio como nosso Salvador, como o resgatador de vidas. Hoje Ele vai vir como juiz. E o juiz julga. Ele é justo juiz. Ele é justo juiz. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invoque enquanto está perto. Amém? Deus assim nos abençoe. E que essa palavra que o apóstolo Paulo deixou possa assim irradiar o nosso coração, a nossa mente, e abraçar cada dia o Senhor, porque Ele morreu por nós, e hoje podemos dizer glórias ao Senhor, porque o Senhor nos resgatou. Amém, amados? E podemos abrir a boca, não porque queremos ser melhor do que ninguém, mas porque o Senhor, Ele garantiu isso. Leia João 5,24 em casa. Preço resgatador que o Senhor nos deu, em Romanos 5,8. João 8,32, ele diz assim, ó: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas no versículo 31 ele fala algo muito interessante. Se vós permanecerdes em mim, aí conhecereis a verdade vos libertará. É um processo, irmãos. Tem gente que se acha que chegou, tá beleza, vamos conhecer o Senhor a cada dia. Nós estamos em um estágio de buscar estatura de varão perfeito. Perfeito só tem Jesus. E no mundo a gente não vai achar perfeição, não. No mundo acha inimizade, contenda, distanciamento do Senhor, conforme o apóstolo falou, Tiago 4,4. Aquele que quer ser amigo de Deus, aquele que quer ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Eu quero ser amigo de Deus. Amém? Com toda pandemia, sem pandemia, Deus é o nosso Senhor. Se apegue com Ele, que a vitória está no Senhor. Amém? Deus assim nos abençoe ricamente, cada dia com a porção de seu Espírito, nos renovando, nos enchendo, para que possamos cada dia estar de pé na presença do Senhor. Amém? Vamos orar? Que Deus abençoe a cada um de nós, em nome de Jesus. Soberano Deus e Pai que está nos céus, Pai, graças te damos por tua bondade, pelo teu amor, Pai Santo, que é incomparável a qualquer coisa. Obrigado, Pai Santo, porque através da morte de Cristo na cruz, nós somos resgatados, nós somos redimidos, nós alcançamos a oportunidade de estarmos com o Senhor um dia. Pai, muito obrigado, Pai Santo, pelo sacrifício. Pai, abençoa cada um de nós aqui presente, abençoa, Pai Santo, a tua igreja que ficou em casa, abençoando os visitantes, as pessoas que estão ouvindo, e que a tua graça possa estar sobre cada um deles, Senhor. E se porventura teve alguém que em casa se converteu, reconhecendo que o Senhor é o Senhor de sua vida, e que o Senhor possa ser a porção dobrada dele, o dirige a sua vida, conhecendo mais o Senhor. Deus, te pedimos que o Senhor possa, Santo Deus, nos conduzir em paz em casa, para os nossos lares,
nos dando uma noite de tranquilidade, uma noite de um sono reparador, uma semana abençoada de adoração ao Teu nome, e que tudo o que viemos fazer seja para a glória de Teu nome, Deus. Pai, abençoa nossas vidas com a Tua graça, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe.